E aí, rapaziada, viver aqui na zona e hoje eu vou falar sobre como o Mago de Taço me ajudou. E assim, para começar, é o seguinte, para quem não tá ligado, eu sou daqui de João Pessoa, Paraíba, e o Mago de Taço, ele é de Pernambuco, né? Fica aqui perto. E ele fez um show aqui na minha cidade em novembro do ano passado, né, 2025. E, mano, o show foi muito foda, tá ligado? Mas não é nem sobre isso que eu quero falar, né? De o show ter sido foda ou não. Mas foi um show muito foda. Mas, para além de analisar ali e enxergar a performance musical, o rendimento dele no palco, uma coisa que eu prestei muita atenção foi a questão da direção do show mesmo, saca? Tipo, a estrutura do show, o começo, o meio e o fim. Então eu prestei muita atenção enquanto o show estava rolando, em como ele organizou ali, como ele trabalhou a intensidade do show, a energia e para comunicar isso com o público, porque todo show tem, né, seus momentos de pico, de mais energia, mais explosão e momentos mais tranquilo, que dá uma desacelerada. E um bom show, ele consegue transitar bem entre esses momentos. E nossa, quando eu vi o show, mano, eu fiquei de cara assim. Foi muito da hora o show, inclusive eu falei com ele, né, no final do show. E isso é até uma história da hora que eu até postei na época que aconteceu. Que quando eu falei com ele, eu falei, pô, eu sou o Viveira, sou um artista aqui da Paraíba e você ainda vai ouvir falar de mim, bota fé. E aí ele falou assim, Viveira? Aí eu, é isso. Aí ele, bota fé. E tamo aí, mano, na correria de fazer o nosso trampo ir pra frente. E, enfim, o show foi massa e eu voltei pra casa inspirado, tá ligado? Inspirado. Eu voltei pra casa pensando na estrutura do show, em como foi organizado, os pontos altos, os pontos baixos, como administrou a energia do público, com o repertório, como organizou aquele repertório, porque é, é completamente diferente se você for analisar o formato, né? Que até então eu estava acostumado a minha vida toda, né? Que é o formato de banda, como organizar o show, tudo. E esse formato é completamente diferente. Claro que tem suas semelhanças, né, em relação a como organizar bem a energia de um show e tal, mas o formato para mim é novo no sentido de que quando eu assisti o show do Mago eu só tinha feito um show na minha carreira solo, então eu ainda estava organizando a melhor forma de fazer um show, eu ainda estou organizando, porque é isso, eu já tenho um tempo aí de caminhada, mas na minha carreira solo é tudo muito novo ainda, a forma que eu estou trabalhando, que eu estou organizando, então eu ainda estou construindo um show que tem a ver comigo, que vai passar o profissionalismo e a energia e a ideia que eu quero. Então eu ainda estou trabalhando no que eu vou vir a ser depois, tá ligado? No que o Viveira pode se tornar. Então ainda estou trabalhando nisso. Então eu voltei para casa, né, nesse dia depois do show, pensando assim na estrutura, como ele administrou, como organizou as músicas, a sequência, tudo. Então eu já voltei pensando assim em que músicas, que tipo de música eu preciso adicionar no set, e quais músicas eu devo retirar ou mudar de ordem para fazer um show mais fluido, mais da hora. Então comecei a pensar também na ideia de preparar, né, organizar, produzir mais músicas para show. E o que é música para show? Música para show é aquela música que tem muita intensidade, que tem muita energia, que pô, joga todo mundo para cima para pular mesmo. Ou também aquela música mais sentimental, aquela música que conecta bem as pessoas, que as pessoas se emocionam, saca? Então, são boas músicas para show. E aí eu comecei a trabalhar mais em ter mais música para show, evidentemente, tá? E tô nessa ainda, né? Aí o meu segundo show foi
mês passado, né? Estamos em maio agora, foi mês passado. E aí eu já apresentei um show completamente diferente, a estrutura, a forma que eu organizei, trabalhei bastante para entregar isso. E então eu posso dizer que o Mago de Tasso me ajudou pra caramba nesse sentido, porque o show dele foi uma energia muito foda, foi muito bem feito, muito bem dirigido, foi muito bem executado. Então eu voltei pensando bastante nisso e colocando isso em mente de tipo, nossa, eu quero entregar um show com esse impacto aí, sabe? Tão bem organizado e administrado a energia, o pique, quanto esse show aí, saca? Inclusive, depois desse show, eu gravei um relato, né, do que eu achei do evento, do que eu achei do show, e eu gravei um relato falando, né, sobre a apresentação dele. Inclusive ele viu esse vídeo, ele curtiu, comentou e repostou no TikTok dele. Eu deixei até aberto aqui, ó, Então eu gravei esse vídeo aqui, ó, sobre o show do Mago de Tasso em João Pessoa. Aí ele comentou aqui, ó, botou uns emojis e tal, e ele repostou na conta dele também. E assim, é muito da hora, tá ligado? Um cara como ele, que ele representa tão bem a nossa cara, a nossa terra, a nossa estética, o som dele, principalmente levando em consideração que o trap não é um estilo musical, não é um gênero natural, nem do Brasil, nem do Nordeste. Então é uma coisa que vem de fora, vem com outras referências, com outra identidade cultural. Então o Mago é um exemplo aí muito da hora de um artista que conseguiu, dentro de um estilo, vindo de uma outra região, de um outro contexto, imprimir tão bem a nossa cara, a nossa estética, a nossa terra no modo geral, o Nordeste. Então, muito massa, mano, um cara como esse aí, ter feito um show muito foda aqui na minha cidade, eu ter podido prestigiar. E muito foda ele ter visto o meu relato também, ter repostado aí na conta dele. É da hora, tá ligado? Era esse o relato que eu queria deixar aqui, né, nesse vídeo, como o Mago de Tasso me ajudou, né, porque era o que eu tava pensando essa semana, né. Eu fiz um show agora dia 19 de abril, e nosso show foi foda, mano. O show foi muito foda. Organizei um trampo muito foda pra levar pro palco, músicas novas, as transições das músicas, montei um set brabo, mano. E aí o show foi foda, mano. E aí eu tava pensando agora essa semana, né, o quanto esse show mesmo do Mago me impactou ali na época, me inspirou a organizar uma estrutura mais da hora para levar pro palco, como administrar melhor a intensidade e o set no modo geral para apresentar pro público. E deu tão certo, mano, tá ligado? Nesse meu segundo show da minha carreira solo. E e é isso, mano. Eu ainda tô estruturando isso, ainda tô construindo o que eu quero vir a me tornar, né? O que o viver ainda vai ser. Ainda tô terminando, né? Trazendo mais músicas para completar esse set e atualizar a minha cara nova aí. Tô lançando uma música por mês agora em 2026. Já lancei aí 4 músicas, né? Agora em maio sai a quinta música, já tá enviada, já tá, ó, mano, isso aí, ó, já deu certo, hein? Já enviei a música, já tem data, logo logo eu falo um pouco mais sobre isso. Então, tô atualizando aí o meu catálogo, atualizando o meu repertório e tô construindo o que eu vou me tornar ainda, tá ligado? Mas já de cara, já posso dizer que o impacto que esse show que ele fez, que o Mago fez aqui ano passado, me inspirou bastante a evoluir o evoluir o meu trampo em cima do palco para minha carreira solo, para eu poder ter algumas outras referências de como fazer isso, porque como eu falei, né, é um trampo completamente novo que eu tô fazendo agora. É como se eu tivesse a vida toda feito uma parada de um jeito, num formato, e do nada ter começado do zero tudo de novo, tá ligado? Então tamo nessa, mano. Tamo nesse corre aí, as coisas estão dando certo. E esse é o relato de hoje, rapaziada.
Espero que vocês tenham curtido aí. E vamos embora, mano. Escutem as músicas aí, mano. Escutem as músicas aí. Uma música por mês. Projeto 12/12 tá rolando. Vamos embora. Valeu.